Olá, bom dia! Estamos chegando com mais um Caminhos do Oeste. Hoje nós vamos contar o porquê um produtor aqui da região está muito satisfeito com a produção de maracujá. Como a soja não me dava rendimento e nem o milho aqui, então eu optei pelo maracujá para poder ter um ganho melhor. Veja por que o trigo mourisco está caindo no gosto do produtor paranaense. A princípio é para alimentação animal, dos animais da própria propriedade. E se aumentar a área, sim, vamos procurar um mercado para vender ele no comércio nacional ou para exportação. E no quadro Sabores do Oeste, a receita é de compota de mamão. Fique com a gente porque tudo isso eu te conto agora. Hoje nós vamos mostrar a produção de trigo mourisco, uma cultura antiga. O grão foi trazido pelos ucranianos para o Brasil na década de 40. Foi esquecido durante muito tempo e agora despertou o interesse dos produtores paranaenses, já que é uma boa opção pós-plantio do milho safrinha. Ao contrário do trigo tradicional, a florada do mourisco é branquinha. A agricultura faz parte da história da família Romanha de Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná, e pela primeira vez plantou 3 hectares do trigo mourisco para experimento. Fui no show rural de 2016, foi quando eu vi a primeira vez, me interessei pelo assunto, busquei na internet, a gente procurou semente, conseguimos encontrar e fizemos plantio para fazer um teste para ver como que vai ser. Ele está se desenvolvendo bem. A gente vai esperar para colher para ver como que vai ser a produtividade dele, para possivelmente, depois do inverno, a gente fazer uma área maior. O mourisco, na verdade, é um cereal. Depois de algum tempo, a cultura voltou a cair no gosto dos produtores paranaenses, já que o custo é baixo. Só é preciso mesmo investir em sementes e mão de obra, já os benefícios são muitos. O trigo mourisco, diferentemente de outros cereais, ele é uma planta bastante rústica. Então acaba não necessitando, por parte do produtor, dos principais tratos culturais, principalmente aqueles utilizados com maquinário, que seria a aplicação de defensivos agrícolas. A primeira delas é como planta de cobertura na entre-safra. Então um produtor que planta um soja e depois pretende plantar um milho ou outra cultura, ele pode utilizar o trigo mourisco nessa entre-safra, como o período dele é curto, para 100 dias, Pode utilizar ele como planta de cobertura, possibilitando uma reciclagem de nutrientes, porque o sistema radicular da planta é capaz de trazer nutrientes da camada subsuperficial do solo para a superficial, disponibilizando esses nutrientes para outra cultura subsequente, e também mantendo uma cobertura do solo, impossibilitando o crescimento de plantas daninhas e também protegendo o solo de erosão e etc. Os cereais estão em fase de desenvolvimento. Quando maduros, ficam pretos e secos, assim como as florzinhas. Ele é mais simples que as outras culturas, já que ele não tem necessidade de defensivos, agrotóxicos, e também ervas daninhas. Como é uma cultura bem fechada, não se desenvolve outras plantas no meio. O Paraná é o maior produtor de trigo mourisco do Brasil. De acordo com o Emater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, 99% do que é produzido é para consumo humano, mas não aqui no país. Hoje os maiores compradores são o Japão e a França. Quanto à comercialização, não há um preço fixo. O valor varia de acordo com a produção e a demanda. Na região oeste do Paraná, os poucos produtores da cultura utilizam o cereal para alimentar a criação de gado. A cultura do trigo mourisco ele vem como uma alternativa na época do inverno para a alimentação dos animais, porque é uma época que tem bastante escassez de forrageiras na região e a plantação do trigo faz com que a gente consiga tratar os animais com essa cultura, que pode ser em grãos, em feno, silagem. O excesso de trigo mourisco na alimentação dos animais pode propiciar para causar fotossensibilização, que é uma doença que acomete os ruminantes. O ideal é que seja, de um total de 100% da alimentação, que seja até 15%, no caso misturado com aveia, com milho, com outras culturas. Então, a princípio é para alimentação animal, dos animais da própria propriedade, e se aumentar a área, sim, vamos procurar um mercado para vender ele no comércio nacional ou para exportação.
Enquanto isso não acontece, Marcos aguarda ansioso para a primeira colheita, que será no fim do mês de maio. Está sendo do mesmo jeito que a gente planejou. Está saindo tudo bem, agora é só esperar a colheita para ver como que vai ser o rendimento. E agora vamos falar de preservação. Olha só, o trabalho de reprodução e conservação de espécies do Refúgio Biológico Bela Vista aqui em Foz é um dos mais importantes do país. Esse destaque não é à toa. Acompanhe agora como é feito esse trabalho. Esse filhote de arpia que acabou de chegar tem pouco mais de 2 meses de vida. Se você já ficou encantado apenas olhando, espere então até conhecer a história dele. Ele foi um dos primeiros filhotes de segunda geração de cativeiro de arpias, nascidos aqui no Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu, que já reproduziu mais de 30 aves só dessa espécie. O local tem ainda uma estrutura completa para atender aos bichos e fazer todo tipo de atendimento veterinário. Esse, por exemplo, é um teste de DNA para descobrir o sexo desses filhotinhos com menos de 1 mês de vida. Os equipamentos também se modernizaram. O método tradicional de ler as radiografias se tornou digital. Com esse aparelho, é possível ter uma autonomia maior para diagnosticar algum problema. Além das arpias, o Refúgio Biológico Bela Vista, aqui em Foz do Iguaçu, já reproduziu mais de 1.000 animais naturais do oeste paranaense. São espécies como onça-pintada, veado-bororó e anta. Todas essas ameaçadas de extinção. Mas a primeira arpia foi uma grande comemoração. Recentemente, agora, o nascimento dos 2 filhotes da segunda geração em cativeiro, o nascimento aí da primeira onça pintada que aconteceu, né, ano passado, o nascimento também dos gêmeos de anta, que foi a primeira vez no mundo que nasceu gêmeos de anta dessa espécie, que é a anta brasileira. Teve também o nascimento da primeira vez a reprodução em cativeiro por inseminação artificial de gato do mato pequeno, que foi um trabalho feito com especialistas dos Estados Unidos. Os primeiros resultados não vieram tão rapidamente. Para se ter uma ideia, a oncinha Cacau, que se tornou símbolo do refúgio, foi resultado de 14 anos de tentativas. Por esse motivo, cada conquista é muito comemorada. Todos eles realmente a gente comemora muito quando nasce, né? Nós temos vários projetos e vários trabalhos na área de reprodução ou natural ou artificial que nós podemos comemorar aqui no projeto de reprodução de animais da Itaipu. Os trabalhos de reprodução seguem fortes. Entre os próximos passos está o objetivo de possibilitar uma forma de devolver esses animais à natureza. E essa, para mim, é a parte mais complicada, porque ela depende de uma série de fatores. A questão da segurança das áreas que nós vamos poder manejar esses animais. Não pode haver caça, não pode haver poluição, não pode haver desmatamento. A outra questão é também garantir que esses animais que estão criados em cativeiro tenham condições físicas e de ocupação dessas áreas, né? Que tenham a condição de estar fazendo a ocupação dessas áreas de natureza. A sensação de ver esses trabalhos sendo feitos aqui pertinho de nós é muito gratificante. Para quem o realiza, então, o sentimento é ainda maior. Apesar de tudo, ainda há quem se preocupe com a natureza. E se essa mesma preocupação estiver em nós, as coisas podem começar a melhorar. Sempre é um desafio, né? Porque a cada ano você vê que o trabalho tem uma função, ele tem uma resposta muito boa, mas ao mesmo tempo também as ameaças crescem. Então, por exemplo, no meu período de vida de 60 anos, a população da Terra mais que dobrou. E isso também é questão de sustentabilidade. Então você tem que refletir. Nós temos 2 situações. A gente pode recuperar o que foi perdido, mas nós também temos uma responsabilidade muito grande de ocupar essa área que nós temos que preservar. Então é uma coisa a refletir.
A saca de milho está sendo comercializada a R$ 29,31. Já a de soja, em R$ 74,25. A mandioca, R$ 524,70. E o trigo, R$ 38,10. As informações são do site Negócios da Terra. Depois do intervalo, conheça o Centro de Apoio à Melhor Idade em Santa Terezinha de Itaipu. Eu volto logo.